Eu quero mais uma vez saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Pedir que você de pé pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Eu quero ler aqui com você alguns versículos deste texto. Mateus capítulo 7, versículo de número 15. Abra aí, por gentileza. Se você achou, diga amém. Se não achou, diga misericórdia. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tome assento aí em nome de Jesus. Lucas, baixa só um pouquinho, que está dando microfonia aqui no púlpito, só um pouquinho mesmo. Eu comecei semana passada uma mensagem temática e contínua, cujo tema é reconhecendo falsos profetas. E eu passei uma parte da tarde pensando que hoje eu vou quebrar a perna de muita gente. Eu lamento, mas tem pessoas que estão me assistindo ou que estão me vendo aqui na igreja, que elas não vão gostar do que eu vou dizer nesta noite. Tem pessoas aqui ou me assistindo que se ofenderão com o que eu falarei. Mas eu estou naquela fase do Kiko, né? E nessa fase do Kiko a gente não liga muito, desde que a gente esteja respaldado na palavra do Eterno. E como tudo o que eu vou dizer está na palavra de Deus, pasme você que vai ouvir algumas coisas aqui que são um pouco chocantes, porque na semana passada eu passei o culto inteiro, mais ou menos 1h10, apenas fazendo uma introdução sobre o que nós iríamos falar nas semanas seguintes. E hoje, especificamente, eu vou começar a falar de características dos falsos profetas, das falsas profetisas. E que, diga-se de passagem, hoje há meio que um equilíbrio, há tantas falsas profetisas quanto os falsos profetas. Alguns têm acesso a púlpitos, a maioria não. A maioria está embaixo, está fora do púlpito. A maioria desses falsos profetas estão embaixo entre o povo, no meio do povo, e normalmente perto de quem tem dinheiro. Isso é uma coisa muito curiosa que a gente vai ver na palavra hoje, que você pensa assim: meu Deus, até isso está na palavra, e Deus deixou isso para a gente na palavra, para a gente meio que abrir o olho, sabe, ficar atento. E quando você vivenciar uma situação como as das quais eu irei relatar nessa noite, você esteja aberto para se voltar para a palavra e crer que ela é suficiente. Escute, porque eu faço questão de repetir: a palavra de Deus, ela é suficiente para lhe proteger de toda a obra de Satanás. E quando eu falo de toda a obra, eu não estou deixando aqui nenhuma possibilidade de que exista no mundo espiritual algum ser maligno, até mais poderoso do que o próprio Satanás, que possa se voltar contra o poder que há nesta palavra. E nós veremos isso nela, como ela é poderosa
para não só desfazer as coisas do mal, como também nos revelar como nós devemos lidar com esses males, que hoje, como eu já disse na semana passada, hoje na nossa geração, tem sido o maior burburinho dos últimos dias. Todas as igrejas estão sofrendo, há igrejas que estão fechando por causa de falsos profetas, há igrejas que estão lotadas por causa de falsos profetas, há casamentos que foram destruídos, que estão no processo de se destruir e que serão destruídos por falsos profetas. E falsos profetas, infelizmente, essa praga, Jesus deixou muito claro, não há como você combater essa praga a ponto de eliminá-la, mas você consegue se proteger melhor se você conhecer a palavra. E tem uma coisa curiosa nos falsos profetas que eu já quero começar dizendo: são pessoas poderosas, são pessoas que expulsam demônios, são pessoas que estendem a mão e curam, são pessoas que falam em línguas estranhas, são pessoas do manto, do reteté de Jeová, do fogo, da nuvem que desce e que cai. Você vai ver isso, começando por Mateus capítulo 7, por favor. E aí hoje é aquele dia que você tem que ter uma Bíblia, porque nós vamos navegar nesta Bíblia durante todo este culto. E você que está me assistindo, se não tem, pegue uma Bíblia digital, pegue seu celular, pesquise na sua Bíblia digital, mas não fique de fora, porque eu quero que você veja o que a palavra nos ensina sobre isso. E aí talvez, e só talvez, você possa se preparar melhor para lidar com as coisas que a gente já tem lidado. Mateus capítulo 7, o versículo de número 22 diz uma coisa meia doida. Diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Olhe para cá, a palavra Senhor aí aparece em maiúsculo. Você sabe o que quer dizer isso? Que as pessoas que estão expressando essa palavra são pessoas, olhe para cá, que acreditam realmente que o que estão fazendo é de Deus. Primeira coisa que você tem que entender é que falsos profetas e falsas profetisas, na sua maioria, têm uma convicção interna que estão na direção de Deus, que Deus deu a direção, que a visão veio de Deus para aquela pessoa, que aquele negócio está vindo do céu. E quando você vê Jesus dizendo, eles dirão naquele dia, Senhor, Senhor, usando a expressão aqui no grego, que queria dizer, que para o hebraico seria a palavra Adonai, o equivalente à palavra Adonai, literalmente o texto está tentando dizer que os que chegarão a Jesus naquele dia, eles vão dizer para Jesus, olha, eu te reconheço como meu Salvador, eu sou um crente em ti, Jesus. Jesus, eu estava na tua obra. É o que ele está dizendo quando ele diz, Senhor, Senhor. E Jesus diz assim, e muitos me dirão naquele dia, sabe que dia é esse aqui? É o dia do julgamento, papai. É o dia em que todos serão chamados diante dele, para prestar contas do que fez e do que não fez e do que pensou fazer. E curiosamente ele diz assim, naquele grande dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor. Primeiro, não profetizamos nós, no nome de quem? Em teu nome. Olhe que eles estavam falando debaixo de uma autoridade. Olhe que estes homens e estas mulheres têm uma crença tão forte de que estão com Deus e na direção de Deus, que eles atrevidamente naquele dia vão dizer para Jesus, mas espera aí, ó Adonai, ó Senhor excelso, tu não sabes que nós quando profetizávamos, estávamos debaixo da tua autoridade? Olha a crença interna que existia dentro destes falsos profetas. O texto não para. O texto diz uma coisa que é chocante. Continuando. Em teu nome, não expulsamos demônios. Ixi, olha para cá. Os camaradas tinham autoridade sobre demônios. A gente tem aquela ideia de que o falso profeta, ele está andando com o diabo, não é assim que a gente pensa? A gente tem aquela ideia assim, não, falso profeta, falso profetiza, ela anda com Satanás segurado aqui na mão. Tem autoridade sobre demônios.
E você vai entender, mas pastor, por que elas têm essa autoridade? Por que eles têm essa autoridade? Porque lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 em diante, diz que aqueles que creem no meu nome expulsarão demônios. Se você crê no nome de Jesus, você tem autoridade sobre demônios. Isso não quer dizer que você seja um salvo e nem que você esteja na direção de Deus. Ponto final. Ser usado por Deus, ser instrumentalizado por Deus, fazer a obra de Deus, não quer dizer que você esteja dentro do plano e da vontade dEle. Porque Deus usa até jumenta quando Ele quer. Deus usa pedra para dar água. Deus usa corvo para trazer alimento para o seu profeta. Então na Bíblia é muito claro, Deus usa quem Ele quer. Não quer dizer que Ele aprove quem está sendo usado. A Bíblia diz, aí onde você está lendo, que eles continuaram a dizer a Jesus assim: em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha que coisa forte. Porque maravilha aqui, o sentido desta palavra tem a ver com milagres, com impossíveis. Tem a ver com aquilo que humanamente não é possível e foi possível por uma operação de um poder. Olhe que estas pessoas estão chegando para Jesus e dizem: Jesus, em teu nome eu curei. Em teu nome paralíticos andaram através de mim. Em teu nome eu estendi a mão sobre o cancerígeno e ele foi curado, Jesus. O cego passou a ver. E você vai entender por que isto acontece, pastor. Por que Deus usa um falso profeta? Por que Deus usa uma pessoa para curar, para fazer um milagre? Se é um falso profeta, porque a pessoa que precisa receber a bênção, ela é o alvo do Senhor, ela é aquele quem Deus quer abençoar. E se existe um jumento ou um falso profeta ali disponível, Deus vai usar ele. Isso não quer dizer que Deus o aprove, não quer dizer que Deus ande com ele, e nem quer dizer que Deus está, a partir daquele instante, em seguida, falando continuamente na vida dele. E muitos de nós não entendemos isso, porque basta uma pessoa chegar para a gente e dizer assim: o Senhor me revelou um negócio. O que foi que Deus te revelou? Deus me revelou uma coisa que só você e eu sabemos. Agora, o quê? Isso, isso e isso. Aí você diz: é verdade, ninguém sabe disso, só eu sei. Aquele momento, de fato, Deus está revelando algo porque quer falar com você. Mas o falso profeta, ele não se contenta em te entregar aquilo que vem de Deus. Ele entrega aquilo que vem de Deus e ele cria um link para aprisionar você emocionalmente, aquela pessoa, e espiritualmente se tornar um dependente dela. A partir de agora, todas as vezes que você quiser ouvir a voz de Deus, você sabe o que você vai fazer? Você não vai dobrar o joelho nem perguntar para Deus, você vai perguntar para o profeta. É por isso que tem pessoas, e você conhece, eu também conheço. Rapaz, eu estou passando por uma luta. Vou ligar para o irmão João. Irmão João é homem de Deus. Irmão João, quando ele dobra o joelho, Deus fala com ele. Não, irmão João, é Deus na terra, na vida daquele homem. Ele, o que ele falar, eu sei que vem de Deus. Quem conhece alguém, levanta a mão assim. Não é desse jeito? As pessoas, elas endeusam algumas outras pessoas, porque estas em algum momento foram usadas. Enquanto que a Bíblia nos ensina que se eu preciso falar com Deus, ou resolver uma pendência com Ele, eu não devo procurar o João, eu não vou procurar a Maria, eu não vou procurar o Paulo, eu vou entrar no meu quarto, fechar a porta, dobrar o joelho, falar em secreto com Ele, Ele me ouvirá e me responderá, aleluia. Mas o texto fala uma coisa mais curiosa do que ver esses homens e mulheres sendo instrumentalizados. O versículo 23, disse Jesus: então lhes direi abertamente, olha que palavra forte, nunca vos conheci. Olhe para cá, o que quer dizer isso? O que você acha que Jesus estava dizendo? Será que tem alguém que Jesus não conhece, sim ou não? Tem alguém que você acha que Jesus não tem acesso ao coração, sim ou não? Você acha que Jesus consegue ser impedido de entrar na mente de qualquer ser humano no universo, de qualquer ser espiritual que seja? Você acha que existe algum ser criado por este Deus, que Deus não tem acesso à sua mente, sim ou não?
Então tem alguma coisa que possa se esconder dele, porque o salmista diz que não há como se esconder de Deus. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu tente, ele me alcança, até mesmo após a morte. Então o que Jesus está dizendo? Eu não vos conheço. Ele está dizendo, vocês nunca andaram comigo. Vocês nunca tiveram a minha aprovação. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, porque eu precisava que aquela pessoa fosse liberta. Mas, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, porque eu precisava curar aquela pessoa. Mas, Senhor, em teu nome eu falei novas línguas, porque eu precisava falar em línguas com alguém. E em teu nome eu fiz isso, porque eu precisava disso. Mas eu não andava com vocês. Eu não estava com vocês. Eu não caminhava com vocês. Eu não concordava com vocês. Eu não era com vocês. E a Bíblia é muito forte, porque além de ouvir do próprio Jesus, no grande dia, eu não te conheço. Agora imagina, o camarada passa uma vida na igreja, meu irmão. Que esses profetas, eles passam vida em igrejas. Raramente eles ficam numa única igreja. Raramente. Até chegar um ponto em que eles sentem uma pseudo-revelação de Deus, uma pseudo, vindo do céu, uma mensagem em que eles fazem da sua casa o lugar de oração. Eu não me congrego mais em lugar, porque o Senhor me disse que eu tenho que me congregar na minha casa e aqui amparar os aflitos. E Ele trabalha nas emoções das pessoas, na fragilidade das pessoas, e nós vamos ver isso já na Bíblia. Como eles trabalham dentro da fragilidade humana. Você está quebrado emocionalmente. É incrível. É mais quem aparece de profeta para lhe entregar a mensagem e a direção de Deus. E aí, olhe para cá. Você quer conhecer? Quem quer conhecer a mensagem e a direção de Deus? Levante a mão e diga glória. Está nesta palavra, ela é o caminho, e tanto é que a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a palavra que vai me dar direção, é a palavra que vai me apontar para onde eu devo ir. Não é o irmão João, não é a irmã Maria, não é o irmão Ciclano, é esta palavra. Quem crer nisso aqui nesta noite? Mas curiosamente Jesus disse assim no versículo 23, eu lhes direi abertamente, e isso eu acho massa, porque o que Jesus estava dizendo é assim, eu não tenho nem por que me esconder de ti, eu não tenho nem aquela história de, não, nós vamos dar uma de camarada aqui, porque em algum momento foi bonzinho e fez a minha obra. Com Jesus não vai ter nem esse negócio assim, mas como tu foi legal, em algum momento tu abençoou a obra de Deus, como em algum momento foi uma pessoa abençoada. Jesus, eu vou te dizer abertamente, eu nem te conheço. E aí ele fala uma coisa dura, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é muito sério, irmão. Mas naquele grande dia, milhares de falsos profetas e falsas profetisas que passaram uma vida enganando e ganhando dinheiro, e nós vamos ver na Bíblia que a maior característica de um falso profeta é que, curiosamente, tu não vê ele andando com nenhum pobre coitado. É uma coisa estranha. Tu não vê ele andando na casa do irmão pobrezinho. Tu não vê ele profetizando para o irmão pobre. É só para quem tem autoridade. É só para quem tem um dinheirinho a mais. É só para quem tem um cargo ou uma função no estado, no município, no federal. É só para alguém que é diferenciado. Curiosamente, esses homens e estas mulheres, eles têm meio que uma instrumentalização supostamente divina apenas para quem tem um certo nível, papai. Se você for dar ralé como nós aqui, não funciona. Não vai rolar. Aí tu tem que dobrar o joelho mesmo e buscar em Deus a resposta. E escute, a resposta certa virá nesta palavra. Eu quero pedir para você, agora que eu consegui fechar a minha introdução, eu quero começar hoje a falar das características dos falsos profetas e das falsas profetisas. Isso é um assunto que eu decidi ministrar durante algumas semanas, porque hoje em dia o que eu estou vendo de pessoas engodadas, enganadas e crentes naquilo que não vem de Deus, está sendo absurdo. Isso é
nós chegamos a um tal ponto, irmão, de ouvir pessoas, Gabriel, em nome de Deus, dizer para mim, e talvez até para você em algum momento, que você tem que crer naquilo que Deus está revelando para ela, independente do que a própria palavra diz, revelando a você. A autoridade do profeta é superior ao da palavra. E aí isso é tão curioso, porque tudo que os falsos profetas sempre fazem, acredite, há uma segunda intenção. Primeira coisa que você tem que entender: características de falsos profetas. Eles se aproveitam da fragilidade e da falta de conhecimento bíblico das pessoas. Primeira coisa que você precisa compreender é que essa palavra você precisa estudar todos os dias. A Bíblia fala que Deus chega através do profeta Oséias, repreende a nação de Israel, dizendo assim: vocês estão morrendo, vocês estão adoecendo, vocês estão perdendo as guerras, por falta de conhecimento da minha palavra. O povo deixou de conhecer e de ler a palavra, então não sabia como era a verdadeira manifestação divina. Qualquer coisa que aparecia como fogo no meio do mato, era Deus para eles. E aí a Bíblia fala: vocês estão morrendo, porque não conhecem a minha palavra. A primeira coisa que todo falso profeta percebe é o nível de pouquíssimo, de raso conhecimento que você tem. Porque com meia dúzia de minutos de conversa com você, ele já consegue detectar que você facilmente é manipulável na própria palavra. E isso é tão curioso, que eles fazem as pessoas crerem, escute isso, que magias, encantamentos, feitiçarias, coloquei aqui na minha mensagem macumba, porque popularmente ficou ensinado como um conhecimento popular de que macumba é uma feitiçaria, não é verdade? É um tipo de encantamento. Mas macumba, para quem conhece o candomblé, sabe que é um instrumento musical. Eu acho que Hilton deve saber disso. É um instrumento musical, não tem nada a ver com a magia em si. Mas a gente conhece lá como, rapaz, fizeram macumba para ti. Quem já ouviu essa expressão aqui? Fizeram macumba para ti. Rapaz, isso é macumba, meu irmão. Não é macumba, porque macumba é instrumento musical e se fizeram, estavam cantando para ti. Agora, que fazem magia, fazem. E aí popularmente ficou macumba. Então essas pessoas, esses falsos profetas, eles fazem a gente crer que magias, encantamentos, feitiçarias, macumbas, elas, para serem desfeitas, precisa-se de um ritual espiritual, do manto, do fogo, senão não funciona. Agora, quem já ouviu isso que eu estou dizendo? Rapaz, e para esta macumba sair da sua vida, para esta maldição ser quebrada, você tem que chamar a irmã fulana, o irmão Beltrano, o pastor Fábio, que o pastor Júnior não vai, né? Eu também não, né, pastor? Até me benzer assim, né? Eu até me benzer. Você tem que chamar fulano, ciclano, Beltrano, chama, que ele vai fazer um ritual, e é o ritual da purificação do Senhor Jesus. E quando o cara fala assim, purificação, uma palavra bonita, do Senhor Jesus, você disse: é de Deus. Pronto, vou chamar, manda chamar o homem, manda chamar a mulher, mas a mulher está lá nos Estados Unidos, pago, quero ver, é o ritual acontecendo, e a gente paga por isso. E eles vêm, e eles fazem, tem todo, gente, eu já vi cada doidice que eu fico olhando e disse: meu Deus do céu, como que as pessoas se iludem com isso, e joga óleo, e não, calma, o Senhor me disse aqui, que para a gente desfazer isso, nós temos que ferver uma água 7 vezes, e jogar essa água 7 vezes nesse local, e jogar sal, precisa de sal. A pessoa quer combater magia negra com magia negra. Isso é sério. Eles dizem que a gente, com eles, precisamos ir até o local, fazer uma oração poderosa. Eu acho massa quando uma ovelha diz assim: pastor, eu preciso que o senhor venha na minha casa. Por quê, filho? Fizeram macumba para mim. Foi?
Foi, macumba forte. O senhor tem que vir aqui ungir minha casa. Digo, ô filha, não me peça isso. Peça ao pastor Fábio. Mas o pastor disse que não faz mais isso também, né, meu pastor? Peça a outra pessoa. Mas por que, meu pastor? Porque no dia que eu ungir a sua casa, você não é mais dono dela. Que história é essa, pastor? O irmão Beltrano, ele unge. O pastor Ciclano, ele vem lá, não sei de onde, e unge mesmo. A profetisa do Senhor, ela vem com óleo que foi consagrado em Israel. Comprou ali na 25 de março, lá em São Paulo. Mas veio de Israel, tem até o adesivo, Israel. Que isso, irmão? E essas pessoas, elas dizem que precisam ir até o local, para que no local o encantamento seja desfeito. Porque olhe para cá, se você dobrar o joelho aqui agora, Deus não vai lhe ouvir, não vai lá no local. Sabia disso não? Você tem que ir com ele lá. Deus, vamos comigo até o local da macumba. Vamos até o local onde foi feita a magia, porque senão não vai dar certo. Quem te disse isso? De onde tu tirou essa doidice? Quem te disse que Deus precisa que você pegue na mão dele para ir até um local? Nem ele vai. Nem ele. Porque não há poder das trevas que possa com este Deus. Querido, no livro de Apocalipse, lá na altura do capítulo 19, quando Jesus está descendo na terra para confrontar Satanás e todos os seus exércitos, você sabe como é que ele derrota Satanás? Você acha que ele foi dar um fight com os Satanás? Você acha que ele chamou os anjos para poder lutar com Satanás? Ele, para todo mundo! Pode ler, está lá em Apocalipse 19. E a Bíblia diz que pelo sopro da boca de Jesus, tudo é exterminado, papai. E você acredita piamente que isto é a solução do seu problema, ir com alguém? Eu preciso ir lá, eu preciso, não, se não for no local. Que história é essa, meu irmão? Para com isso. Vamos ver que isso é antigo? Vamos ver como as pessoas, isso é um credo popular. Você sabe de onde vem isso? Não vem do cristianismo. Isso vem das religiões pagãs. E elas foram sincretizadas dentro da igreja cristã pelo movimento neopentecostal. Porque antes deste maldito movimento, não existia isso na igreja. Até a década de 50, não existia nas igrejas isso. Surge na década de 70, lá nos Estados Unidos. A coisa pega um boom, as pessoas começaram a ver que funciona, porque o reteté é gostoso, o manto é legal, a glória é legal. E eu vou te dizer uma coisa, como é bom mergulhar na presença de Deus, isso é uma verdade indubitável. Mas como é melhor conhecer o Deus em que eu estou mergulhando através da sua palavra. Porque eu não mergulho em rios desconhecidos, em águas salobres, em águas putrificadas. Eu sei onde eu estou mergulhando na presença dEle. Curiosamente, essa crença, que é uma crença mundana, ela é muito mais antiga do que você pode imaginar. Essa história de que a gente fica esperando que o homem de Deus, que a mulher de Deus venha até o local do problema, estenda a mão, faça um negócio, e gira, e faça aquele kamehameha, para sair o poder, alguma coisa desse tipo. A gente vê isso na Bíblia, 2 Reis capítulo 5, abra. Você está achando que isso é novo? É nada, papai, isso é mais antigo do que a sua avó pode imaginar. 2 Reis, capítulo de número 5. Olha que este era um pensamento do povo, e este pensamento que vinha de nações pagãs, foi incorporado dentro da igreja cristã nos últimos 50, 60 anos. Mas não existia no meio de Israel isso. Israel abominava este conceito de que para Deus agir por você, lhe curando, quebrando as maldições, quebrando os encantamentos, era necessário que alguém em nome dele fosse até onde você está.
E na Bíblia a coisa é um pouco diferente. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 9, diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos. Quem conhece a história de Naamã, levanta a mão. Melhor, quem não conhece a história de Naamã, levanta a mão. Tem algumas pessoas que não conhecem. Naamã, ele era chefe do exército da Síria. Só para você se situar aqui, rapidinho. O cara pegou lepra, ficou todo lascado, do dedinho do pé até o fio do cabelo, da cabeça. O cara estava leproso. Na casa dele tinha uma filha de Israel que tinha sido pega como escrava. E a Bíblia diz que esse homem adoecido, ele é interpelado por essa menina. Essa jovem escrava diz assim: olha, meu senhor, para Naamã, se tu fosses até Israel, aonde há um profeta de Deus, agora estamos falando de gente de Deus, e você vai ver a diferença, agora, já nesse texto, profeta de Deus, você seria curado, porque ele tem, conexão com o Eterno. Ele chega para o seu rei, e diz: rei, eu preciso ir a Israel, Israel é subordinado da gente, e eu preciso que tu me ajudes me dando uma carta, para que um curandeiro lá, um profeta faça a minha cura. O rei dá uma carta e ordena ao rei de Israel, manda uma ordem: recebe Naamã aí, e quando ele chegar aí na tua casa, leva ele até o curandeiro e cura ele da lepra. O texto fala, eu estou antecipando para chegarmos no versículo 9, que Naamã chega em Israel com a sua comitiva, trazendo tesouros, trazendo roupas novas. O cara veio buiado, porque como eu te disse, papai, existe uma cultura no mundo que entrou dentro da igreja. Falso profeta, papai, gosta de quem tem, dinheiro. Falso profeta não anda com liso. É por isso... Eu ia perguntar assim, só os lisos levantem a mão, ia levantar a mão tanta gente, então fica aqui de mão baixada mesmo. Porque assim, os lisos aqui desta igreja humilde, com toda certeza podem dizer para mim: pastor, é verdade, nenhum profeta anda pela minha casa. Minha casa não está servindo para profetas, eu não sei o que é, eles não gostam de mim, não é porque eles não gostam do que você não tem. Mas se você não fosse liso, a conversa era diferente. E o texto diz que Naamã chega para o rei de Israel e diz: rei, eu quero que tu me cures. E a ordem veio de lá de cima. O cara, quando olha aquela ordem, ele rasga a sua veste e diz: acaso eu sou Deus? Eu tenho lá poder para fazer alguma coisa? A notícia chega no profeta Eliseu. Eliseu foi um cara lá para o rei de Israel e disse para ele curar. E o rei disse que ele não era Deus, que não tinha poder para curar. E a confusão está armada, porque o cara ser curado. E agora vão matar o rei de Israel. Eliseu diz: manda esse cara vir aqui na minha casa. Lá vai Naamã para a casa de Eliseu, profeta de Deus. Você conhece uma árvore, é pelos frutos. O versículo 9 diz assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos, com o seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, olhe para cá. Eliseu foi lá, sim ou não? Eliseu nem saiu do banco de onde estava sentado. Bateram na porta dele, e vai lá ver quem é. Rapaz, tem um cara aí poderoso, com uma Ferrari, cheio do dinheiro e com uma comitiva, só gente forte, autoridade. Eliseu disse: eu não quero nem ver. Vai lá e dá esse recado para ele. Olha só, um homem de Deus. Um falso profeta diz: como ele está numa Ferrari? Como é que ele está vestido? Sou aquele terno importado que é feito na Itália, meu patrão. O anel que ele usa no dedo, até fiquei cego quando olhei. Meu patrão, eu estou bem arrumado. Mas, peraí, só eu pentear o cabelo. Aquela aparência de homem espiritual. Muda logo a voz, que fica mais encorpada. A paz do Senhor Jesus, meu amado. É assim. Já vai usando de todo esse embuste que essas pessoas se vestem disso. Mas um homem de Deus, ele entende, olhe para cá, que ele não faz nada. Um homem de Deus entende que ele não tem poder nenhum. Um homem de Deus entende que ele é apenas um mero instrumento. E o recado que Deus deu para Eliseu foi: nem saia do local, manda só dizer assim e assim e assim. Olhe para o texto.
Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e te lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. Olha para cá. O cara nem conversou. Teve ritual, irmão? Teve aquele negócio? Não teve nada disso. Espera aí que nós temos que quebrar agora. Não teve nada disso. Há uma muralha aqui. Não teve muralha, não teve manto, não teve nada disso. Vai tomar banho. Quase ele falava assim, vá tomar banho na soja. Mas não, ele falou, vá tomar banho no Rio Jordão. E olha a resposta de Naamã, como é a resposta de todos os seres humanos. Nós somos seres metafísicos. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que a minha parte humana é composta por uma parte espiritual. E que quando alguém consegue trabalhar o espiritual ao meu redor, aquilo me encanta, aquilo me ilude, aquilo me faz ficar querendo conhecer mais sobre isto. Por que você acha que lá no Himalaia tem milhares de pessoas que peregrinam para lá? Por causa das forças sobrenaturais que existem ali ao redor, que, diga de passagem, são extremamente demoníacas. Por que você acha que estes homens e estas mulheres, pseudos de Deus, profetas e profetisas, eles conseguem literalmente arrastar e convencer gente que tem literalmente um certo nível, não só socioeconômico, mas de intelectualidade? Eu conheço uma irmã, que a irmã é uma autoridade nesta terra, mas que se um cara ou uma mulher bater o pé e fazer assim, se o Senhor está dizendo, ela já está dizendo, pode dizer, diga que eu estou aqui. Porque o encantamento daquilo que está sendo visto, em nome de Deus, é o que todas as pessoas querem. Isso inclui eu e inclui você que está assistindo. Olhe o que Naamã queria. Versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, colocará-se em pé, e invocará. Olhe para cá, a palavra invocar aqui, não é só dizer assim, Senhor. Invocar é ritual. Invocamento exige todo um processo. Ele estava esperando que Eliseu saísse da sua casa, fosse até a presença dele e disse assim, agora invoquei o nome do Senhor. Ele esperava isso. E o texto diz que ele esperava isso. Olha só, você está pensando que é brincadeira? Naamã muito indignou-se e foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, que não era Deus dele, e passará a sua mão sobre o lugar, restaurando o leproso. Ele esperava que o cara fosse até onde o problema estava e fizesse alguma coisa. Mas olha que coisa curiosa, versículo 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarás purificado. Olha para cá. Olha o conceito que nós temos. Todo ser humano tem isso. Se houver todo um ritual, se tiver todo um processo, se tiver o óleo santo, se tiver a água purificada, se a água e a terra vier de Israel principalmente, vai funcionar. É o conceito que a gente tem. É o conceito que ele tinha. Porque este é um conceito pagão. Falsos profetas faziam uso destas coisas para enganar as nações. E a Bíblia esperava na pessoa de Naamã que Eliseu fizesse a mesma coisa. Uma coisa difícil, mas só para tomar banho. Literalmente, irmãos, Eliseu disse assim, vai tomar banho, cara. Só isso. Pode ler o texto. Se for alguma coisa acima disso, me mostre. Ele só disse, vá banhar.
E os seus servos disseram para ele: meu senhor, pelo amor de Deus, se o cara te pedisse para escalar uma montanha, para bater asa até voar, para pular de um lugar, tu não faria para ser curado? O cara pediu para ir tomar banho. E tu está com essa dificuldade todinha só para tomar um banho. Só o que tu vai perder? Vai lá tomar banho, rapaz. Versículo de número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de quem? Do homem de... Olhe para o texto, crente. E o texto diz: e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ele ficou purificado. Teve ritual? Precisou ele ir até o local? Precisou algum encantamento? Precisou ele invocar o nome? Gente, muda até a voz. Eu estou falando sério. Quem já viu falso profeta, muda até a voz. Eis que eu te digo. A pessoa nunca falou assim na vida. Você até se assusta. Eu daria logo um passo para trás. Meu Deus, vem alguma coisa daí. Mas eles fazem isso. Muda. E sabe o que é melhor, o que eu acho mais fantástico? Não é nem fantástico, é fantástico. É que quando eles mudam a voz, meu pastor, eles querem falar bonito porque acreditam que Deus, ele tem uma retórica diferenciada. E aí eles começam a falar palavras difíceis que eles não conhecem o significado delas. Aí o negócio, se pega um intelectual, o cara fica olhando, hã? E ele fica olhando, tentando entender. E quando ele tenta falar uma palavra, que a palavra não sai, porque ele não conhece, não tem o hábito de falar, e ele fala a palavra errada. Como se Deus não fosse fera em linguística e pudesse colocar a palavra certa na boca dele. Querido, abra os olhos, olhe para o texto, não para aqui não, vamos continuar. Então desceu, mergulhou, versículo 15, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse, agora ele entra dentro da casa de Eliseu, na cara de Eliseu, e olha na cara de Eliseu, e diz para Eliseu, olha o que ele diz para Eliseu, eis que agora, sei que em toda a terra, olha que homem, olha uma conversão genuína aqui, em toda a terra, não há Deus, senão em Israel. Até aqui estava, olha para cá, bênção. Mas olha o que Naamã fez. Olhe para cá, filho. É o que todo mundo faz. Está lá a irmã passando um momento difícil, dificultoso, problema sério. Chega um profeta, entrega logo o manto. A irmã vai e diz assim. E é incrível, porque eles, assim, eles têm uma maneira de falar da sua situação financeira difícil, sem que você perceba que ele está lhe pedindo alguma coisa. É só rateiramente, ele vai falar que está passando um momento muito difícil, mas sem lhe dizer que está passando um momento difícil. Ele vai mostrar para você que ele está vivendo um momento de miséria, dificuldade, que tem um boleto vencido, mas ele não vai dizer com essas palavras, ele vai criar todo um ambiente, em que você vai ficar sensibilizado por ele, e vai dizer, poxa, este aqui é um homem de Deus, esta aqui é uma mulher de Deus, vou dar um carro para ela, vou dar uma casa nova para ele, vou pagar a faculdade dele, não, o seu boleto, e eles são humildes, não precisa, eu não recebo nada, não querido, insistiu 2 vezes, o cara, tá bom, já que você está querendo abençoar, né, então me dê a bênção, mas olha como é que é a atitude de um homem de Deus, vamos ver um profeta de Deus, como é que funcionava a parada. Então voltou-se, versículo 15, ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão Israel, agora pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Olhe para cá. Ele estava oferecendo coisa ruim? Se eu chego para você e digo assim, irmão, eu tenho uma bênção para você. Você vem pegar ou não vem? Não vem? Quer é ver, papai. Não quer nem saber o que é, se é injeção na testa. É bênção vindo do pastor, pode vir. É bênção. Ele chegou para o homem de Deus e disse assim, eu tenho uma bênção. Ele não disse assim, eu tenho tesouros, eu quero comprar a tua fé, eu quero te comprar para tu ser o meu profeta. Ele não fez nada disso. Ele quis literalmente abençoar, ele quis retribuir, ele quis ser generoso com aquele que foi um instrumento de Deus. Até aí não há maldade, Naamã,
Naamã está agindo com o coração puro. Ele não queria comprar a sua cura, ele queria abençoar aquele que um dia ele abençoou. Até aí está maravilhoso. Mas a Bíblia diz que aquilo que tu recebeste de graças você deve, é por essas e outras, irmãos, que eu luto para ter condições financeiras de nunca precisar da igreja. Porque como é gostoso para poder falar disto, sem ter medo de vir uma pedra, e esse meu telhado ser de vida e quebrar, dizer assim, mas tu também recebe, mas tu tem isso. Não, papai, comigo não. Por isso eu posso falar aqui e dizer para quem está me assistindo, que isso quebra a tua perna, porque olha a resposta de um homem de Deus. Versículo de número 15. Agora, pois, peço-te, aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, Eliseu responde, vive o Senhor. Cara, você sabe dizer, olha para cá. Você sabe o que quer dizer a expressão lá entre os judeus, vive o Senhor? Você sabe o que quer dizer essa expressão no hebraico? Sabe quando se usa isso? Em que circunstâncias você pode usar? Se vive o Senhor, é um juramento. É algo que só poderia ser usado em situações específicas. Porque Deus podia matar a pessoa na hora, se ela jurasse em vão com o nome do Senhor. Ele está dizendo, vive o Senhor, ele diz assim, eu juro diante deste Deus. Olha o peso de um homem de Deus. Resposta. Porém ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou, ou seja, insistiu Naamã com ele, para que aceitasse, mas ele o quê? O que é que diz aí, irmão? Ele aceitou? Depois que o cara insistiu, depois que o cara disse, rapaz, deixa de ser besta, é para te ajudar. Você não foi bênção na minha vida, eu quero lhe abençoar. Você não foi uma bênção para mim? Deus não te usou? Então Deus está... Ele vai convencendo que a pessoa tem um coração bom. Deus está me usando para te abençoar agora. Mas um homem de Deus sabe, não foi eu que fiz isso. Quem te curou não foi eu. Quem fez o milagre não foi eu. Quem quebrou a maldição não foi eu. Quem fez essas coisas não foi eu. Eu não posso receber nada. Porque a glória é dele, a honra é dele, louvor era para ele, tudo é dele, aleluia. Calma, não para aí. Versículo 17. Disse Naamã, se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra. Ele diz assim, me dá um pouco de terra, que basta para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. O cara virou crente, olha para cá. O cara chegou diante de um profeta de Deus, ele saiu, foi convertido. Ele saiu salvo. Ele chegou assim, rapaz, olha, eu quero um pouco de terra de Israel. Porque lá na minha terra, na Síria, lá no norte de Israel, para cima, lá na Síria, eu tenho o hábito de adorar outros deuses na terra lá. Mas a partir de agora eu não adoro mais nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Olha o cara se convertendo diante de um homem de Deus. Mas detalhe, versículo 18. Nisto perdoe o Senhor, teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, eu também tenho que me encurvar. Sabe o que ele está dizendo? Olha, e eu quero já desde já dizer que eu tenho um rei lá na Síria. Ele é que manda na parada. De vez em quando ele vai até o templo de Rimom, é um deus pagão lá da Síria, e ele coloca a mão no meu ombro para se ajoelhar, para se apoiar, e eu tenho que me ajoelhar, não porque estou me ajoelhando diante daquela imagem, mas para servir de apoio para o meu rei. E ele está dizendo, olha um cara convertido, eu vou ser obrigado a fazer isso, mas não pense que é porque eu estou adorando a Rimom, eu só adoro ao Deus de Israel. Calma, não tá, vai ficar bom agora, porque você vai ver como é que é o falso profeta. Aqui tem o profeta de Deus e tem o falso profeta, eles caminham junto, papai, é na mesma igreja, queridão, é do seu lado aí, olha para esse homem, essa mulher, pode ser ele, não caia nisso, ou pode ser ela. Diz o versículo de número 19, e ele disse, vai-te em paz. Foi dele a uma pequena distância. Então, olha o versículo 20, Geazi, servo de Eliseu. Escute aqui, querido. Geazi não era escravo de Eliseu. Geazi era aluno de Eliseu. Quando você vai estudar isso aqui, você descobre que Geazi, ele estava aprendendo, porque existia, e na Bíblia existe, a escola profética.
aonde alguns homens eram separados por Deus para aprenderem como ouvir a voz de Deus e como entregar o recado de Deus. E Eliseu era líder de uma escola profética. E Geazim era um candidato a um futuro profeta de Deus. Só que olha para o texto. O texto diz assim: deste profeta Geazim. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou este sírio Naamã, não recebendo da sua mão coisa alguma do que trazia. Porém, olha olha que doidice, cara. O cara usa a mesma expressão. Ele agora jura diante de Deus. Olhe para cá. Você acha que quando ele fez isso sabendo que ali ia acontecer alguma coisa de mal? Não. Geazi estava achando que estava fazendo a coisa certa. Eu já disse para você, falsos profetas e falsas profetisas, eles acreditam que são de Deus. Eles acreditam que estão na direção do Altíssimo. Eles acreditam que Deus é com eles, papai. Mas a conversa não é bem assim. Olha para a Bíblia. Versículo 20, então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, eis que meu senhor poupou esse sírio, não recebendo, mas vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Olha o falso profeta como é que ele age. Olha para cá. Ele diz assim: vou ferrar o cara. Vou ferrar esse cara aí. Esse cara é cheio da bufunfa, papai. Aquela irmã ali, ó. Olha a autoridade dessa. Olha quem é esta mulher. Mulher tem dinheiro. E aí eu quero dizer àqueles que aqui nessa igreja tem pessoas de condição financeira salutar, vamos colocar assim, para não dizer que vivem muito bem. Toma cuidado com as pessoas que andam com você. Olhe para cá, para você saber quem está falando é o pastor Juarez Júnior. Tome cuidado com quem anda com você, porque existe uma enorme possibilidade de que algumas pessoas que estiverem andando com você, e aí eu estou falando de falsos profetas e falsos profetisas, estão apenas alegrando o seu coração com palavras de Deus, porque recebem de você alguma coisa. Foi mal, mas é verdade. Homem de Deus e mulher de Deus não precisa do seu dinheiro. Eles têm um Deus rico, que instrumentaliza, que usa, que traz, que faz, que gera, que sabe, que levanta e diz assim: eu trago até a tua mão, porque eu sou Deus, aleluia. Calma que tem mais, vai ficar bom agora. Agora é a melhor parte do texto. Vamos para o texto. Diz o versículo de número 21. E foi Geazi a alcançar Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo. E disse-lhe: está tudo bem. Versículo 22. Ele disse: está tudo bem. O cara mente. Olha para cá. Falso profeta mente, papai. E mente em nome de Deus. Perde a sensibilidade do peso que é usar o nome do Senhor. Fala em nome de Deus com uma autoridade tamanha que você acredita mesmo que é Deus. Mas olha o que o texto diz. Então disse: vai tudo bem. Meu senhor, falando de Eliseu, mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha Efraim. Olha para cá. Efraim era a tribo pobre de Israel. Você sabe o que um falso profeta faz? Ele se utiliza da sua sensibilidade, da sua empatia, do seu altruísmo, da sua capacidade de sentir a dor do outro, para lhe sensibilizar em nome de Deus. Ele poderia ter chegado e disse assim: vim correndo, o profeta Eliseu mandou, pensou direito, disse assim: cara, me arruma aí um tesouro, vou receber, pensei melhor. Ele não poderia ou não poderia? Mas o cara ia achar estranho. Peraí, o cara acabou de fazer toda aquela coisa, a papagaia toda dizendo que não recebe, porque ele é crente, ele não aceita, ninguém compra a fé dele. E agora ele manda, ele ia achar estranho. Aí o que ele falou? Ele disse: peraí, eu tenho uma sacada. Eu vou dizer que o meu senhor Eliseu acabou de receber 2 profetas vindo de Efraim, terra pobre, terra de gente carente,
terra de gente miserável. E que eles estão precisando de uma muda de roupa, de alguma coisa. Olha para o texto, papai. Versículo 22, diz assim: e vieram 2 jovens dos filhos do profeta da montanha, então dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. O cara era humilde, me dá só um pouquinho de prata e 2 mudas de roupa. Versículo 23, disse Naamã: ser servido tomar quantos? O cara tinha um coração, olha para cá, o cara tinha um coração bom. Olha aqui nos meus olhos, que eu preciso dizer um negócio. Falso profeta saca que você tem coração bom. Falso profeta saca, pastor, que a gente tem um coração mole. Falso profeta percebe que você é uma pessoa que ajuda os outros, que abençoa a vida dos outros, que não tem pena de ajudar, que não tem pena de ser bênção na vida de um necessitado, que olha para um miserável e é capaz de tirar a roupa e voltar para casa. Eles percebem isso. Então eles vão com humildade, porque ele pede para você uma bicicleta e ganha de você uma moto. Ele pede para você uma moto para trabalhar e ganha de você um furgão, para fazer um food truck. Aqueles furgãozinhos que servem comida. Eles sabem que se te pedir com humildade, você é tão generoso que você vai dar mais. E foi com Naamã. Falso profeta é sabido, papai. O cara estava na igreja, servindo a Deus, junto com o pastor, homem de Deus, estava aprendendo para substituir Eliseu, e ele era malandro. Mas em nome de Deus, vestia-se como de Deus, falava como homem de Deus, mudava a voz de Deus, fazia as coisas de Deus, estava no meio do povo de Deus, mas não era de Deus. Olhe para o texto, que o texto não para aqui. Já vi que a pregação vai ficar, eu não comecei nem a falar das características, estou falando ainda daquilo que eu vou iniciar, a primeira característica, vai ficar para a semana que vem, mas vamos lá. A introdução da primeira característica, e são várias, viu? Prepare-se aí, porque você vai sair daqui com mestrado e doutorado, para não cair mais nesses larápios da fé. Diga amém. Faça que nem a Paula, né, Paula? É isso aí. O versículo 23 disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Instou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e pôs-los sobre os 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos, olha para cá. O Naamã pega 2 empregados e diz assim: isso é muito pesado para esse cara levar sozinho. Vocês 2, voltem com ele e entreguem lá. Os 2 caras, cada um bota a parada no ombro, o profeta vem no meio, porque é um homem de Deus. Chegou numa certa altura, o texto está dizendo que ele para antes de chegar no local para onde ele disse assim: você já me... olha como o cara é humilde, o texto está dizendo isso. O falso profeta, ele é humilde, ele disse: vocês já me ajudaram bastante, não precisa ir até na casa dele dizendo, eu carrego para ti. Mas olha, o nosso Senhor disse que era para ir até a casa dele. Meu querido, vai lá, diz que está tudo bem, mas não é justo, vocês estão carregando sozinho, me dá isso aqui. Aí já foi tomando, é humilde, deixa que eu carrego sozinho para vocês não precisarem ir até lá, ainda falta quase 1 quilômetro, meu irmão, e é uma ladeira, tu não precisa disso. Mas ele não queria que fosse desvendado aquilo que ele estava fazendo de errado. O texto diz que chegando a certa altura, tomou das mãos e os depositou em uma casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de Eliseu. E disse a Eliseu: de onde é que tu vens, Geazi? E disse Geazi: teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Mentir é tranquilo, papai. Não tem, é para mentir a gente mente. Não tem problema. Porque falso profeta não está nem aí para isso. Ele se acostuma, ele está dentro da igreja, ele se acomoda a viver sugando a fé das pessoas, descaradamente. Olhe para cá, quem já viu na televisão, descaradamente, um desses pseudos apóstolos, pastores, né, esses reverendos, roubando descaradamente dinheiro do povo? Levanta a mão assim, só para eu saber se é só eu que estou vendo as coisas. Ah, não é só eu. Você já sacou? Você liga a TV e o cara diz assim: venha, é agora, o Senhor vai revelar aqui, mas olha, deposite aqui no altar. E normalmente eles têm um negócio que eles usam o sincretismo de Israel. Eles pegam as coisas que eram usadas no antigo templo para dar uma ênfase de que agora Deus está aqui. Então eles pegam a Arca da Aliança,
E eles dizem que aquela arca da aliança veio diretamente de Israel. E que dentro dela as tábuas da lei estão. Eles encantam a pessoa e elas saem acreditando. Venha, deposite aqui na arca. Ei, não é aí não, filho. É aqui para funcionar tem que ser na arca. Toque nela. A pessoa vem e toca, sai se sentindo até melhor. Ai meu Deus, eu senti um negócio quando eu toquei na arca. Sentiu mesmo, foi uma ferrada que tu pegou. Tá, lá foi R$1.000, lá foi sua grana, e você não percebeu, só vai perceber quando você entra no grupo dos 45 milhões de brasileiros que não querem mais saber de igreja. Você só vai perceber quando você entra naquele grupo dos chamados pelo IBGE de desigrejados, que são pessoas que se decepcionaram com estes homens, com estas mulheres, com essas pseudo-pessoas de Deus, e que por causa disso não se congregam mais, não querem mais saber de igrejas evangélicas, porque acham que todo mundo é bandido como estes. Mas Jesus alertou há 2000 e tantos anos atrás, que estes homens andariam pela igreja, e enganariam a muitos. Você não precisa viver isso. Olha o que acontece com eles. Você está achando que todo falso profeta vai se dar bem a vida toda? Resultado. Versículo 26. Porém Eliseu lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a te encontrar? Olhe para cá, meu irmão. O Espírito de Deus revelou tudo. Eliseu está sentado em casa e Deus vai lá e diz assim: sabe teu servo Geazi? Pois não, senhor. Acabou de correr para trás de Naamã. É o que o texto está dizendo. Como é que é, senhor? Foi. E foi lá para pedir tesouro em teu nome, e ainda vai dizer que é por causa dos profetas de Efraim. Ah, é, Senhor? Eu faço o que, Senhor? Olha o texto. Olha o texto. Diz assim o texto: era ocasião para receberes prata, para tomares roupas, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos, olha para cá. Ele está dizendo: você acredita mesmo que nós éramos dignos de receber presentes, tesouros, roupas novas, carros, empregados, pelo que a gente fez? Ele está questionando o Geazi: de onde tu tirou a ideia de que a gente merece alguma coisa em troca? Porque eu disse o que Deus mandou ele fazer, agora eu tenho que ser presenteado por isso. Porque eu disse o que Deus mandou fazer, agora eu tenho que realmente ser uma... Não. Versículo de número 27, finaliza com chave de ouro. Diz assim: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a quem mais? A tua descendência por um mês, uma semana. Isso aqui é sério. E o versículo 27 encerra dizendo: então saiu diante dele leproso, mais branco do que a neve. Você está pensando que isso é brincadeira? Você está achando que esses homens não vão pagar um preço? Que estas mulheres não vão pagar? Gente, eu não sei o que é, que a maioria desses falsos profetas, e eu não estou nem falando dos pastores, apóstolos, bandidos que ganham dinheiro usando a fé, que esses homens, eles fazem curso de como ser bandido, eles aprendem como fazer, usar da própria psicologia para encantar as pessoas, eles aprendem hipnose. Eu fiz um curso 6 meses de hipnose, irmão, só para entender como é que eles faziam para enganar as pessoas. Eu paguei por esse curso, esse cara é o melhor do Rio de Janeiro. Eu fiz o curso, quando eu saí de lá, eu disse: meu Deus do céu, como as pessoas são facilmente ludibriadas, como elas são facilmente enganadas. Os caras usam de ferramentas do psique humano, da mente humana, para fazer você sentir arrepios em nome de Deus, para você fazer sentir coisas acontecer, o estômago começa a mexer, você vai sentir agora, e você sente. Você vai sentir um frio agora, e o cara começa a sentir: eu estou sentindo frio mesmo, irmão. Você agora vai sentir um calor que vai começar pelas pernas, e o calor começa. E ele trabalha com ferramentas de hipnose, para que depois venha a ferrada. Você se torna escravo espiritual dessa pessoa, dependente emocional dela para tudo na vida, e aí eles ainda utilizam daquela autoridade que não é bíblica, para dizer para você que você não pode ir na esquina sem primeiro perguntar para o seu pastor.
Ei, você já pediu autoridade, autorização para o seu pastor? Quem já passou por alguma igreja assim, irmão, que você não podia dar um sem falar com o pastor? Pastor, posso? Não, querido, sim, senhor. Segurava ali. Não posso fazer nada. Você precisa da autorização dos seus líderes. Olha para cá, aquela expressão, porque nós estamos debaixo de uma cobertura. Como é que é? Gente, everybody, como é que é? Você está debaixo da cobertura espiritual do seu líder. Ei, vou falar para vocês, se vocês estão contando com a minha cobertura e a de Fábio, vocês estão lascados. Pode acreditar, papai. Por quê, pastor? Porque eu não cubro nem a minha vida e nem ele a dele. Quem nos cobre é o sangue de Jesus. Quem nos protege é Jesus. Nós estamos debaixo da cobertura espiritual de Jesus e só dele. A minha autoridade espiritual sobre a sua vida é de lhe ensinar a palavra, é de lhe mostrar o caminho que você deve andar, e a escolha de fazer aquilo que a palavra diz e não o que eu digo é sua. Ela encerra bem aqui. Pastor, eu vim pedir sua autorização aqui para casar com Beltrana. Eu disse, minha? É porque o senhor é meu líder espiritual. Eu disse, e o que tem a ver com esse casamento aí, cara? Não, porque eu acredito que eu vinha, e eu ouvi isso muitas vezes no gabinete, até que isso foi sendo quebrado, e eu nem sei se foi bom, porque aí o nego começou a casar na doidice, casa de qualquer jeito, e virou bagunça. É? Mas as pessoas, elas chegam ao ponto de quererem saber o que você sabe sobre a decisão do coração dela para com ele, dele para com ela. Meu irmão, você tem que perguntar, sabe para quem? É para Deus. Você sabe quem vai ver o seu futuro no multiverso do Doutor Estranho? Sabe? É só Deus. Só Ele que sabe das múltiplas possibilidades das suas ações. Só Ele consegue medir cada uma das suas possíveis ações. Só Ele consegue enxergar cada futuro para cada ação. Então, como só Ele... Não, esse casamento é de Deus. Aí não dá certo. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Mas se der certo, quem é o abençoador? Pastor, senhor, rapaz, ó, irmão. E tem uns pastores que são chamados de casamenteiros. Pode falar com aquele pastor, meu irmão, o negócio é sério. Rapaz, ele não dá um tiro errado. Se ele disser que é, vá. Se ele disser que não é, não vá. Que história é essa, papai? Você já consultou a Deus? A pessoa que você está querendo se casar, tem compromisso com Deus? Ama mais a Deus do que você? Porque se ela te ama mais do que ama a Deus, vai dar tudo errado. Se a prioridade dela é você e não é Deus, está tudo errado. Eu faço algumas indagações que tem, como aconteceu num caso de uma pessoa que se casou, e disse assim para mim, casou, deu o tiro errado, não deu certo, disse assim, pastor, eu nem fui lhe perguntar. Porque eu já sabia que o senhor ia dizer, pois é, tivesse perguntado, eu tinha pelo menos orientado na palavra, e você pelo menos saberia, olhando pela palavra, que crente não se casa com ímpio. Que conversa fiada é essa, papai? Que você, sendo uma serva de Deus, está indo buscar no mundo, e vem com essa história de que eu vou convertê-lo, pastor. Vai entrar na taca, que é uma beleza, papai. Vai converter, que é um manto só. Não, pastor, o Senhor vai salvando. Você vai penar na mão deste homem. Você vai penar. Não, pastor, ela já está frequentando a igreja comigo. Ela vai se converter, pastor. Vai, espera. Aí a Bíblia fala que a comunhão há trevas com luz. Aí não serve para ti. Esse texto não serve porque tu está apaixonada por ela, né? Ela está apaixonada por ti. Não serve o texto. Mas se você seguir essa palavra, você não vai errar. Você não vai tropeçar, porque ela garante a sua vitória. Por favor, eu ainda tenho mais 10 minutos e eu quero fazer um negócio legal aqui. Marcos capítulo 16. Ainda não falei da primeira característica. Eu só estou mostrando como que funciona a banda podre da falsa profetisa ou do falso profeta. Vejamos o que diz em Marcos, capítulo 16, sobre uma coisa curiosa. Olhe para mim um minutinho, rapidinho.
Uma das coisas que eu mais ouço no meio evangelicalista é que esses homens e essas mulheres supostamente divinas e divinos, eles têm um poder para quebrar as forças do mal. Há sobre eles uma autoridade diferente da que há na sua vida. Curiosamente, minha irmã, na vida desses homens e dessas mulheres supostamente de Deus, eles têm mais autoridade do que o outro crente. Às vezes mais autoridade até do que o pastor do crente. Não, irmão, seu pastor foi chamado para ser pastor. Essa autoridade Deus me deu. Oh, meu Deus. E aí eles vendem a ideia de que se eles forem chamados para fazer um ritual, para quebrar a maldição, para quebrar o encantamento, para quebrar a feitiçaria, e tudo isso vem de demônios. Estas coisas, a feitiçaria, a macumbaria, os encantamentos, a maldição, tudo passa na mão de demônios. Eles fazem a gente crer que a presença deles em determinados locais fará toda a diferença no mundo espiritual. Porque eles dizem, eu preciso ir até o local, porque o Senhor ia me revelar aonde foi enterrado, aonde foi colocado, aonde está o sal, aonde está a foto. E a Bíblia? Vamos para ela. Marcos capítulo 16. Só levanta a mão aqui quem crê em Jesus. Acho que 99% das pessoas aqui creem em Jesus. Glória a Deus por isso. Olha que parada massa que a Bíblia diz para mim e para você, que crê nele. Vou quebrar a perna dos falsos profetas hoje. Porque você vai poder sair e desligar para o disque profeta e dizer assim, olha, eu estou cancelando minha assinatura. Não vou dar mais aquela chance de lhe sustentar, de lhe levar, de pagar, de lhe ajudar, de lhe abençoar, de, em nome de Deus, ser enganado, ser trouxa nas tuas mãos. Você vai ligar hoje para esse profeta e para essa profeta assim, eu não preciso disto, porque a palavra me dá uma garantia curiosa. E eu creio nela. Quem crê dá glória a Deus. Eu creio nela, Vini. Mais do que na minha própria palavra, eu creio nela. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 17, disse Jesus, estes sinais seguirão os que em meu nome. O que diz aí? Olhe para cá. Olhe para cá. A primeira coisa que todo cristão recebe é a autoridade sobre toda força do mal. Você não entendeu? Por isso que só o neto deu glória a Deus. A primeira coisa que todo cristão recebe é poder contra toda a força do mal. Você recebe isso. Não é o seu pastor que recebe e você não recebe. Não é a sua irmã profetiza lá que você acha que ela tem um diferencial com Deus, porque ela fala e Deus revela, ela fala. E muita coisa é só espírito de adivinhação na mente da mulher e você nem sabe que não tem nada a ver com Deus. A primeira coisa que eu recebo é a autoridade no mundo espiritual para destruir, desfazer, quebrar, anular toda a força demoníaca. Mas não para por aí. Olha aqui uma coisa. Chama o irmão fulano. Fulano, meu filho tomou veneno. Chama, corre. Chama o pastor Fábio, que se ele orar, meu Deus, o negócio vai ser diferente. Chama ele, que quando ele ora. E por que você não ora, papai? Não, porque ele crê diferente. Não, então na verdade você está dizendo que ele crê e você não. Você finge crer em Jesus e ele crê de verdade. É por isso que com ele ora funciona, com você ora não funciona. Mas olha o que a Bíblia diz. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes. Ei, olha para cá. Pegarão nas serpentes. Você já parou para analisar o que quer dizer isso aqui? Você acredita piamente que esse texto aqui tem a ver de você ver uma serpente, corre, que eu sou crente, eu posso pegar no rabo dela aqui, que ela vai fazer, ó, pega, vem cá. Não, olha para mim aqui. Tu me respeita que eu tenho o nome de Jesus, cala a boca.
Cala a boca, bota a língua para dentro. Você acha que é isso? Pegarão os serpentes. Aí você acha que você vai... Quem faria isso aí? Tá doidice, né, Gabriel? É muita doidice, pai. Mas a Bíblia está aí para poder nos ensinar a verdade. E a verdade, ela é complicada porque ela nos dói, gente. Porque a gente começa a se lembrar de um monte de coisas que já aconteceram com a gente, de enganos que a gente foi enganado por essas pessoas. De pessoas que receberam, supostamente em nome de Deus, cura de uma doença que nunca foram curados. De pessoas que em nome de Deus receberam promessa de que teriam filhos e nunca vão ter filhos na vida. De pessoas que foram prometidas por Deus, o teu casamento eu estou restaurando, e Deus nunca vai restaurar. Deus não é que Deus não tenha poder de fazer tudo o que eu estou dizendo, é porque não é Ele falando. E existe uma diferença, não há impossíveis para Deus, mas isso não quer dizer que todos os impossíveis seus Ele vai lhe realizar. Quantos crentes eu não conheço, pastor, que quando sai aí uma cena daquelas mega cena, o cara joga lá e em nome de Jesus faz promessas. Se eu ganhar, eu vou mudar a história de muita gente. Muda nada. Não ganha, ainda diz assim, Deus não está me ouvindo, Deus não está te ouvindo. Deus não vai entrar nesses negócios. Tem muita gente que, eu falei na semana passada, eu faço questão de repetir, tem muita gente que nunca vai mudar a sua situação financeira, não é porque Deus não quer te abençoar, não é porque Deus não quer te ver bem, é porque Deus conhece o seu coração e você não conhece, e Ele sabe que no dia que Ele te abençoar, você vai mudar, você deixará de ser o homem bom, a mulher boa, para se tornar uma pessoa má, porque o coração do homem é enganoso. E aí você insiste, Deus diz assim, toma, você deixa ele. E para te poupar, ele faz isso. Você sabe o que quer dizer esses serpentes aqui? Quem lembra de Moisés no Egito? A Bíblia fala que Moisés tinha um cajado, e que quando ele chegou diante de Faraó, Deus mandou que ele jogasse o cajado no chão, e o cajado se virava o quê? Cobra, serpente. E a Bíblia diz que Deus diz assim, Moisés olha para Deus e diz, e agora, a serpente está aí, quem pega nela? Eu não pego. Pegue pelo rabo. Quando você pegar, vira de novo vara. Não foi assim? É assim que está na Bíblia. E a Bíblia diz que assim Moisés fazia. Pegava na serpente e levantava. Até aí tudo bem. Você sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Pegarão as serpentes. Você sabe o que está querendo dizer? Ele está fazendo uma referência ao que acontece com Moisés. Moisés chega diante de Faraó, pega a sua vara e diz assim, para mostrar que Deus é Deus comigo, jogou a vara se transforma na serpente. Faraó disse, isso prova que tu tem Deus? Isso bem aí? Vem cá, meus encantadores, meus feiticeiros, meus poderosos, venham cá, chamou a nata da feitiçaria. O cara jogou um pedaço de pau no chão, virou cobra. Mostrem para eles aí como é que manda, como é que a parada anda aqui no Egito. A Bíblia diz que os encantadores de Faraó pegaram suas varas e jogaram, e o que aconteceu com elas? Viraram serpentes também, papai. Mas acontece uma coisa curiosa. Faraó olha e diz assim, está vendo? Olha aí, quem é que tem mais poder? Cadê o teu Deus poderoso? Está cheio de serpentes, arrodeada, a única serpente de Moisés. A Bíblia diz que a serpente se levanta e começa a engolir, uma por uma, mata, engole. Depois de comer todas, Moisés vai lá, pega na serpente e diz, quem é que tem autoridade? Você sabe o que Deus está falando? Ele está dizendo, contra todo o mal, contra toda magia, você tem autoridade. Eu te dei autoridade. Você pode pegar pela serpente. Ele está fazendo referência ao que Moisés disse. Porque eu te dei autoridade sobre todo tipo de encantamento. Não, mas se for fulano, pastor, com ele é diferente. Pastor, quando a irmã fala, meu Deus, arrepia até os cabelos da cabeça. Não é assim não, pai. A Bíblia é clara. Mas não para por aí. A Bíblia diz que aqueles que creem no nome de Jesus, eles pegariam na serpente e, ponto e vírgula, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curar.
Abra, por favor, em Números. Quem me dá mais 10 minutos aí, levanta a mão, por favor. Então tá bacana. Tá bacana, tá bacana. Números capítulo 23. Hoje de tarde, pastor Fábio, eu estava falando para Gino, que trabalha comigo, Gino. Eu estou com medo do culto de hoje à noite. Ele disse, por quê, rapaz? Eu vou falar muita coisa que vai quebrar a perna, vai quebrar financeiramente muita gente. Porque eu vou fechar a porta de tanta suposta casa de oração que você vai lá só para ver Deus falar. Você quer ver Deus falar? Abra a Bíblia, Ele vai falar com você. Você quer ver Deus falar? Dobre o seu joelho, Ele vai falar com você. Mas Deus não está falando. Está falando, é você que não quer ouvir o que Ele está lhe dizendo. Porque Deus já falou no seu coração, não faça isso. Deus já falou no seu coração, vai para lá. Deus já falou no coração, faz daquele jeito. Mas você quer ouvir alguma coisa que lhe agrade. E não funciona com Deus. Aí você vai fazer o que quer e se arrebenta. Números capítulo 23. Uma história massa acontece aqui entre o rei Balaque e o profeta Balaão. Olha que coisa interessante, gente. Versículo de número 4 do capítulo 23. E como o capítulo 23 ele é longo, eu vou lê-lo de forma intermitente. Vou saltar versículos para resumir a história, senão você vai dizer, pastor, você pediu 15 minutos, já está 1 hora falando. Capítulo 23, versículo 4, disse assim, encontrando-se Deus com Balaão, olhe para cá, o rei Balaque chega para Balaão e diz assim, Balaão, você é profeta? Sou profeta. Ele não era profeta de Deus, ele era profeta de nações pagãs. Ele não tinha comunhão nenhuma com Deus, ele era um profeta pagão. Você é profeta? Sou. Você é poderoso? Sou. Você é do manto, rapaz? Sou do manto e do reteté, ainda tem mais isso. Ah, então é você que eu quero. O que você quer? Vai lá em Israel e lança sobre eles um encantamento, uma maldição poderosa. Eu quero que sobre eles recaia a maldição e que esse povo seja exterminado da terra. Balaão disse, meu camarada, para que isto ocorra, eu preciso de real. Dinheiro, quero dinheiro. Eles negociam o preço, recebe lá o dinheiro, e ele vai no caminho de Israel para amaldiçoar Israel com maldições e com encantamentos. Versículo 4. Deus vai ao encontro de Balaão e lhe disse, preparai 7 altares e oferece um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca, olha para cá, o cara era um profeta do cão, mas quem colocou a palavra na boca dele? Deus usa quem Ele põe na sua cabeça. Não quer dizer que porque Deus usou aquela profetisa ontem, Deus está usando agora. Não quer dizer porque Deus está falando através desse profeta agora, tudo que Ele está falando venha de Deus. Uma parte pode ser, outra parte não, papai. Fica atento, olhe para o texto. Versículo 5, então o Senhor pôs a palavra na boca do Balaão e disse, torna-te para Balaque, e assim falarás. Versículo 8, para a gente adiantar. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Versículo 11, então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Versículo 20, olhe para o 20, para a gente partir para um encerramento. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Para por aí não. Vá para Gálatas, lá no Novo Testamento, pula assim. Porque um camarada disse assim, mas pastor, isso era para Israel. Era para os descendentes de Israel. Você sabe o que Balaão está dizendo enquanto você procura Gálatas, no capítulo de número 3?
Balaão está dizendo assim: ei, Balaque, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque esse povo tem uma proteção divina. Contra eles não vale encantamento, contra eles não vale macumba, contra eles não vale a feitiçaria, contra eles a maldição não pega. Mas pastor, mas na minha vida pegou, porque você estava em pecado, porque você se afastou da proteção, porque você saiu debaixo da proteção é só voltar debaixo da proteção, acaba a maldição. Não precisa encantamento, não precisa ritual, não precisa fazer, não precisa jogar sal vindo de Israel, não precisa ungir com óleo, não precisa jogar nada disso. E esse negócio de óleo, meu irmão, eu preparei uma parte dessa pregação para falar sobre o óleo. Meu Deus, vai ter tanta gente jogando óleo fora de casa, meu pastor, ou vão fritar coisa para nós. Vamos lá, capítulo 3 de Gálatas, versículo 29. Ô, Senhor, não faça eu rir. Versículo 29 diz assim: e se sois de Cristo, quem é de Cristo dá glória. Quem é de Cristo dá glória? É nós, está falando de nós, está falando da gente, é eu e você que ele está dizendo. Quem é de Cristo, o texto diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de quem? Jacó era o que de Abraão mesmo, irmão, que eu estou esquecido. Ele era o que mesmo? Vamos lembrar, Abraão teve um filho que chamava-se Isaac. Isaac teve 2 filhos, mas um deles, que era o chamado pela herança de Deus, chamava-se de Jacó. A Bíblia diz, olha para o texto, versículo 29, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, e o que mesmo, irmãos? Conforme a promessa de Números capítulo 23, para Jacó e a sua descendência. Contra Jacó não há encantamento, contra Jacó não há feitiçaria, contra Jacó não há a maldição, contra Jacó não há feiticeiros que possam. E a Bíblia diz que eu e você somos herdeiros desta promessa. Esta promessa é para a minha vida, esta promessa é para a sua vida. Você não precisa temer isso, porque a Bíblia diz que você está debaixo da promessa e da proteção de Deus. Quem está debaixo dessa promessa aqui? Então creia. Pare de ir em busca de homens e mulheres para fazer aquilo que você tem autoridade. Pare de acreditar que se você levar fulano, se levar ciclano, se for orar com Beltrano, vai ser diferente, porque não é. Creia nesta palavra. É ela que nos dá autoridade para dizer, e autorização. Contra você não há encantamentos. Sabe uma coisa curiosa? Uma vez eu vi um pastor, que é um homem de Deus. Ele estava na África. Eu não me recordo agora o país. Eu já vou encerrar. Para a gente começar na próxima semana, a primeira característica do falso profeta. A primeira característica dele. A gente vai se apaixonar por esses camaradas assim, de uma forma que a gente vai assim, torcer o pescocinho dele. Mas vamos lá. Esse camarada lá na África, ele uma certa vez estava de joelhos em casa orando, e Deus disse para ele assim: entra em consagração porque eu vou te usar. E conta-se que neste país aconteceu um dos maiores congressos satanistas do mundo. E ele conta a história de que neste congresso cheio de satanistas reunidos, essa história é pública, você pode pesquisar na internet e você vai encontrar lá com mais rigor de detalhes do que o que eu estou contando. Ele conta que nesse congresso, a filha da anfitriã, dona do congresso, morre. E ela chega diante de todos os encantadores do mundo e diz assim: cada um, na sua língua, busque ao seu demônio, ao seu orixá, ao seu encantador, ao seu pai de não sei o que, ao seu... Ele foi dizendo: busque, porque eu quero ver a minha filha curada. Os caras oram para cá, oram para lá, quem reza, reza, quem pula, pula, quem canta, quem faz ritual, quem se sangra, quem se corta, quem faz o diacho, e a criança não ressuscita. Alguém vai e diz para ela: tem um pastor aí na cidade que quando ele ora, Jesus faz um monte de milagres.
E aí ela disse assim, eu não quero saber de pastor aqui. Deus vai falar lá no quarto para ele, vá até o congresso. Lá no congresso satanista, entre lá. Ele entra. Eu estou resumindo muito a história. Muito. E quando ele entra, mandou dizer, o pastor está aí. Não quer esse homem aqui, ele manda dizer assim, o meu Deus vai curar tua filha. Pois se ele não curar, você sai daqui morto. Traga. Ele pega a criança, levanta nos braços e diz, Senhor, eu te agradeço. A oração dele foi uma oração tão simplória, que eu fico imaginando, Pai, como é que a gente se encanta com as palavras, com uma retórica rebuscada. Ó Senhor Deus dos céus e da terra, Deus de Israel, Deus que fez o mar se abrir. E você se encanta, porque o cara faz com eco isso. É uma coisa encantadora. E aí você se vislumbra com aquilo ali. O cara pegou a criança e levantou, Senhor, eu te dou graças, porque tu ainda é Deus que cura. Ressuscita essa criança. A criança começa a chorar no braço dele. Só foi um alvoroço, a mulher cancelou o congresso, isso está na internet, disponível publicamente, se converte, se torna uma serva de Deus. Pastor, mas por que o senhor está contando isso? Eu estou contando para você, que a autoridade que estava na vida daquele homem, está na sua vida também. Basta surgir a ocasião certa em que Deus quer usar você, e você está no lugar para ser usado. Eu estava pregando domingo no Jardim Tropical. Pastor Fábio me despachou para lá, disse, pastor, vá para com Deus e tal. É culto de missões, já tem pregador, tem cantor, tem não sei o quê. O manto já vai acontecer, então vá com Deus. Brincadeiras à parte, ele disse, pastor, se eu quiser ficar aqui assistindo o culto, já o culto está preparado. Eu disse, meu irmão, eu vou assistir o culto lá com os irmãos. Passei a tarde fazendo uma mensagem, porque de repente você chega num culto, o cara sabe que você é pastor, ainda mais numa igreja onde você realmente é pastor. Eles vão dizer assim, vamos chamar o pastor Júlio para pregar. Eu preparei uma mensagem, quando eu estou saindo de casa, dentro do carro, Deus fala comigo. E Deus me faz uma pergunta, quem você acha que é para mim? Eu respondo para ele, eu acho que eu sou um pastor. Aí Deus faz de novo a mesma pergunta, quem você acredita que é de fato para mim? Aí Deus mandou eu abrir lá em João, e eu li o capítulo 1, cheguei no versículo 12 e comecei a chorar abundantemente dentro do carro, domingo agora. E nessa hora Deus me deu uma mensagem para pregar. Meu tablet eu deixei dentro do carro com a pregação que eu passei a tarde elaborando, e fui para lá com essa mensagem na cabeça e disse, Deus, se é tu mesmo, eu vou chegar lá, e pastor Erlon não vai estar, porque aí vão dizer assim, o pastor Júnior chegou, vamos botar ele para pregar. Mas quando eu cheguei, o pastor estava na porta. Eu digo, ixi, essa mensagem não era de Deus, não, olha. Quando eu vou descendo do carro, ele disse, eita glória! Eu estava pedindo para Deus mandar o pregador desta noite, você chegou. Eu olhei para ele assim, eu disse, isso é de Deus, Erlon. Comecei a pregar. Foi muito bom mesmo. Tinha uma senhora por nome Jacinta no culto. Senhora dos seus quase 70 anos. O culto, todo mundo dando glória. Sabe aqueles cultos que Deus diz assim, hoje eu vou descer, vou caminhar no meio de vocês. Às vezes ele não faz isso? Faz. Às vezes ele faz isso. Foi tremendo, foi muito bom, para a glória de Deus. E durante a ministração, porque Deus estava falando comigo, respondendo a minha pergunta, ou a pergunta que ele me fez, ele estava me dando a resposta, ele estava respondendo a pergunta de outras pessoas que estavam chorando no culto. Essa senhora o tempo todo assim, e não saía nada. No final da pregação, no momento em que a gente estava adorando a Deus, essa mulher começa a dar glória e pular e chorar. Bem, normal, a gente faz isso, eu estava fazendo isso também. Terminou o culto, ela me esperou, eu quero falar com o senhor. O senhor pode sentar um minutinho? Posso. Se eu estou visitando a igreja aqui pela primeira vez, e eu preciso que o senhor saiba de uma coisa, eu digo, diga, minha irmã. Eu vim para cá sem poder falar, eu estou há 2 semanas com um tumor na garganta. Uma bola desse tamanho aqui que me impedia de falar. Já estava sem comer e quase sem beber água. Ela disse isso, você pode perguntar depois lá, fique à vontade. E no momento que nós estávamos no final da sua pregação, em que Deus lhe responde a pergunta que Ele mesmo lhe fez, usando João capítulo 1, versículo 12, a bola, ela desce e some dentro de mim, a minha barriga que estava desse tamanho,
volta para o lugar e eu voltei a dar glória e exaltar Jesus. Aí ela disse para mim, começou a chorar, pastor, eu fui curada aqui, pastor, eu fui curada aqui, eu quero me congregar aqui. Eu disse, o quê? Por quê? Porque aqui tá o quê? Não, porque eu quero vir. Que história é essa, filha? Não, pastor, porque foi aqui que Jesus... E daí, porque foi aqui, filha? Você está achando que foi por minha causa? Você está achando que foi a minha pregação? Você está achando que foi a unção que eu tenho? Não foi nada disso, filha. Jesus lhe colocou no lugar certo, na hora certa, na ocasião certa, e Ele que lhe curou. Volte para a sua igreja. Ela olhou assim, ela disse, mas ninguém falaria isso para mim. Mas eu lhe digo, você tem igreja, você tem pastor, você é isso, você é aquilo outro. Se aqui Jesus lhe curou, não é porque aqui é especial, não, que Jesus curaria a senhora lá. É porque a senhora creu aqui. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Pare de vir em busca de casas de oração, a não ser que você vá para orar. Aí vá, se reúna com outros irmãos, ore até o dia amanhecer, até o seu joelho criar calo, até sangrar a língua. Pode orar, papai, porque a oração faz bem. Mas não vá em busca de casa de oração, porque você precisa da resposta de Deus. Leia a palavra. Não vá em busca de oração porque você precisa de receber de Deus uma coisa diferenciada e que só está aí naquele lugar e só tem naquela mulher. Não, tem em você também. O Espírito Santo que está nela está em você. Aleluia. E eu encerro a minha palavra nessa noite pedindo que você se coloque de pé em nome de Jesus. Creia no que eu vou lhe dizer. Todo mal será desfeito, e ninguém precisa lhe ajudar nisso, porque quem desfaz o mal é Jesus. Creia no que eu vou lhe dizer, toda feitiçaria, todo encantamento não tem poder sobre a sua vida, a não ser que você decida viver uma vida distante de Deus. Mas no momento que você se dobra para Ele e diz assim, Senhor, me arrependo de fazer isso, de ter feito aquilo, me arrependo disso, o Senhor diz, vem cá meu filho, deixa eu limpar, limpa as vestes, vem cá, agora fica debaixo da minha cobertura, não é da cobertura de ninguém, é da minha. Porque quem nos cobre com o sangue é Jesus, quem realmente nos protege é Jesus, não é pastor, não é profeta, não é apóstolo, não é essas autoridades pseudo-eclesiásticas que, imbuindo-se a si mesmo de uma autoridade sobre-humana, dizem que você só pode fazer isso se Deus revelar para o seu pastor. Busque. O Deus que fala com o seu pastor, fala com você também. É o mesmo Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se houver alguém aqui, que depois de ouvir essa palavra, acredita estar debaixo de encantamento, olhe para cá, está quebrado em nome de Jesus. Eu nem bati o pé, nem rodei, e nem mudei minha voz, mas está quebrado toda feitiçaria, todo tipo de macumbaria, toda palavra de maldição, no nome de Jesus, está quebrado. Creia. Estes sinais seguirão os que creem. Nós estávamos no culto aqui, para eu encerrar. Uma irmã, e eu estou aqui pregando na ceia, e eu estou vendo as irmãs, diaconisa, Maíra, todo mundo aperreado, e puxa para cá e puxa para lá. E aí quiseram subir para falar comigo, e eu não vi. Eu realmente não vi. Eu peguei o pão e fui servir, a irmã dali mesmo voltou. Disse, meu Deus do céu, pastora Maíra. Ele nem me deu atenção, eu estava servindo a ceia aqui para os irmãos. Mas eu estou vendo um movimento aqui, bem aqui assim. Um movimento acontecendo onde o pastor Fábio estava. E o negócio acontecendo, e era uma senhora visitante. Caiu possessa. E a irmã, tu vai sair. Eu já disse várias vezes isso para Maíra. Maíra, não brigue com o demônio nunca na sua vida. Você vê uma pessoa endemoniada, vai lá no ouvido dela. Diga, saia em nome de Jesus. Ela lembrou, foi ela mesma que me disse. Eu lembrei que tu me falava sempre isso, que não adiantava a gente ficar empurrando, que nem na igreja do reino de Deus e do poder de Deus e do manto de Deus e do dinheiro de Deus.
que empurra para cá e não tem nada, não tem show pirotécnico, não tem nada disso, papai. Isso é tudo conversa fiada e mal elaborada, porque é um teatro mal feito ainda, e as pessoas engolem, porque é espiritualismo barato. Ela foi lá no ouvido da senhora. Eu repreendo em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu com a senhora? Ela abriu os olhos e disse: eu quero aceitar Jesus, e veio aceitar Jesus. Inclusive a gente foi jantar com ela. O pior que eu não sabia de nada, até então eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu estou lá na mesa, começo a conversar, eu digo: pai, aí alguém disse assim para mim no caminho: pastor, só viu uma pessoa que caiu endemoniada? Eu digo: não vi não, foi pastor. Aí eu chego nessa mesa, ela está sentada, não sabia quem era, nem sabia o que tinha acontecido, não sabia de nada. Disse: gente, não acredita, ainda teve uma pessoa que caiu endemoniada no culto. Maíra catuca assim, cala a boca. Eu disse: o que foi, Maíra? Mas tu não fez como eu disse, não foi só em novo. Júnior, pelo amor de Deus, ela fez assim. Aí eu olhei assim, fui ela, digo: senhora, parabéns, Jesus lhe libertou. Não precisou de muita coisa, não precisou ninguém fazer esse sapateado. E olha que sapatear na presença de Deus é uma delícia. Eu não estou de crítica, eu estou falando isso como um homem que já fez isso inúmeras vezes. Eu acho maravilhoso, porque você sente um gozo, uma alegria na presença dele. Você sapateia, você pula, você vira ninja. É um negócio de Deus mesmo, só você e Deus. Mas isso não quer dizer que você vai pegar a sua experiência e dizer que isso agora é um dogma. A minha experiência não é igual à sua. Talvez você seja uma pessoa fleumática demais para a manifestação de Deus se dar da forma como dá na minha vida, que sou sanguíneo demais. Eu tenho que respeitar a maneira do silêncio que Deus fala com você. E você tem que respeitar a maneira poderosa, cheia de autoridade, de coisa que Deus fala comigo. Porque somos pessoas diferentes debaixo da mesma cobertura espiritual e do mesmo Deus. Quem está entendendo? A Ele seja a honra e a Ele seja a glória. Nunca mais permita que alguém usurpe da sua fé pela ignorância do seu conhecimento da palavra. Leia este livro. Este livro lhe dá condições de não ser enganado por ninguém, nem por mim, de você não ser enganado, porque Ele lhe dá autoridade para isso. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, abençoe você.